Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos nós invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor, um tempo sim de edificação, um tempo de crescimento, um tempo em que nós nos ajuntamos para ouvir o nosso bom e maravilhoso Deus falar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Seremos edificados imensamente, seremos nesta noite cheios da presença e do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, fique ligado, não se esqueça de compartilhar este link para que chegue a mais e mais pessoas, para que juntos possamos ouvir da palavra do Senhor, para que juntos possamos nos edificar naquilo que diz respeito às coisas do Altíssimo. Permitam-me honrosamente saudar aqui o meu pastor, o meu líder, o meu mentor Gilden Zita, a quem eu louvo imensamente a Deus pela sua vida. És uma bênção na minha vida, Pai, e eu te saúdo em nome de Jesus nesta noite. Saúdo também a você que nos acompanha em nome de Jesus. Deixe ficar aí seu comentário se recebeu a minha saudação e diga aí como é que você está hoje, como é que passou a sua semana, se Deus continuou colocando a sua mão sobre si ou se em algum momento você se sentiu desamparado. Mas na verdade a essência das coisas é que Deus, Ele nunca nos abandona. Às vezes parece que deixou, parece que estamos só, mas na verdade Deus nunca nos abandona. Então diga aí como é que você está, como é que você passou a sua semana. Vamos interagir, vamos conversar, vamos juntos crescer na palavra e na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Vamos orar? Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te bendigo, pois o Senhor é maravilhoso e perfeito. Te louvo e te bendigo, pois a sua presença não se tem apartado de mim, a sua presença não se tem apartado de quem Todo-Poderoso acompanha esta mensagem. Rei da glória, continue guardando-nos, continue enchendo-nos do seu poder. Nesta noite, edifique-nos, nesta noite, transforme-nos, nesta noite, que a sua palavra ela suba de forma poderosa e extraordinária ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor avive-nos, que o Senhor nos interligue cada vez mais a sua vontade e a sua perfeita e maravilhosa vontade. Pai, fale conosco, seja conosco a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo Nazareno, estou orando. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Estaremos lendo aqui a partir do versículo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, capítulo 14, e diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. E cada um, segundo sua capacidade, ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e engranjou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, gangrejou também os outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aleluia! Esta foi a palavra do Senhor. Nós lemos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, que faz parte aqui dos evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Mateus, Lucas, João e Marcos, que são evangelhos que trazem, na verdade, a mesma história, trazem a trajetória de Jesus, mas um e outro possuem um pouco mais de informação do que o outro, e é escrito aqui segundo o ver dos autores. Sendo assim, lemos aqui hoje o Evangelho de Mateus. Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, quem caminhou lado a lado com Jesus, quem com Jesus esteve aprendendo, esteve vendo, convivendo diretamente. Quem sentou à mesma mesa que Jesus para comer, quem viu Jesus operar milagres, quem me dera se eu pudesse ter tido contato direto, presencialmente, assim, do mesmo jeito que os discípulos tiveram com Jesus, quem me dera. Mas
ainda assim bem sabemos que Deus ele enviou, Jesus ele partiu, mas enviou-nos o Consolador, enviou-nos o Espírito Santo, que na verdade também é Deus, porque nós temos a Trindade aqui. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus manifestando-se de três maneiras, manifestando-se como Filho, manifestando-se como Deus e manifestando-se também como o Espírito Santo, que é quem conosco hoje habita. E nós temos a certeza que poderemos amanhã voltar a ver este bom e maravilhoso Jesus, porque Ele voltará. Aliás, Ele está voltando. E se você ainda não o aceitou, se você ainda não se rendeu a Jesus, aceite a Jesus neste momento. Aceite a Ele em sua vida, que a sua vida poderá ser transformada pela palavra, poderá ser transformada pela bondade e pela graça do nosso bom e maravilhoso Deus. Aceite Jesus. Não se prive de viver o quão é bom viver diante da presença e da bênção do nosso bom e maravilhoso Deus. Olha, algumas pessoas costumam dizer que a vida cristã ela é difícil, alguma vida cristã ela é dificultosa, porque nós não podemos fazer aquilo, mas aquilo. Mas, não nos conformemos com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, elas têm um prazo limitado. No entanto, aceitar a Jesus garante que nós amanhã poderemos ter uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida cheia de abundância, que na verdade Ele já nos promete desde já, que desde o momento que nós aceitamos a Ele, podemos passar a viver desta vida desde que corramos atrás. Então aceite este Jesus. Ele tem o poder de transformar a sua vida, Ele tem o poder de te libertar desta ansiedade, tem o poder de te libertar destes pensamentos suicidas, tem o poder de te libertar desta depressão, tem o poder de te libertar deste ciclo vicioso em que você se encontra. Aceite a Jesus hoje, é meu primeiro conselho para si. Estivemos aqui lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, onde na verdade nós encontramos Jesus contando aqui uma parábola, a parábola dos talentos, onde nós vemos Jesus retratar ou comparar Ele mesmo como um Senhor que tem seus servos e comparando seus servos a nós. Então, desde este momento, quando eu falo do Senhor, eu estou aqui falando de Jesus. Estou representando a Jesus. O Senhor aqui está representando a Jesus. E os servos representam a nós, que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus. E nós encontramos aqui que Jesus, ele retrata essa história falando assim, que isto se assemelha às coisas que Deus ele tem para nós, ou o servir a Deus se assemelha a um senhor que decide viajar, que sai em viagem, e ele deixa, chama os seus servos e distribui suas riquezas entre eles. É Jesus chamando a nós, é Jesus partindo lá, mas prometendo que o Espírito Santo ele desceria e ficaria conosco. É Jesus, é o Senhor distribuindo suas riquezas, é Jesus distribuindo seus dons para nós, seus servos. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Então, Jesus a uns deu 5 dons, a outro deu 2 dons e a outros deu apenas 1 dom. E nós bem sabemos, conhecemos os dons do Espírito Santo. Nós bem conhecemos os dons, o dom da profecia, visão, o dom de línguas, etc. e etc. O dom de cura e muito mais. E nós vemos aqui o Senhor distribuindo talentos aos seus servos. E o primeiro que recebeu 5 talentos saiu e negociou os 5 talentos que foi dado. E destes 5, ele produziu mais 5. Então não tinha mais 5 talentos. Tinha a partir daquele momento 10 talentos. E é aqui onde surge o nosso tema de hoje, que é multiplique aquilo que Deus te deu. Multiplique aquilo que Deus te deu. Este servo pegou nos 5 talentos que ele tinha e falou com as outras pessoas, multiplicou, negociou, multiplicou. E nós vemos que o segundo que recebeu 2 talentos também, pegou nos seus 2 talentos e multiplicou, fez mais 2 talentos.
E nós podemos não só multiplicar, podemos triplicar, podemos quadruplicar e muito mais. Esses aqui multiplicaram, mas nós podemos fazer muito mais. Eles pegaram naquilo que o seu servo deu e fizeram gerar mais coisas. E nós vemos aqui que aquele que recebeu um talento, pegou naquele talento que recebeu e cavou uma cova e enterrou. Na mente dele, ele estava fazendo certo. Por quê? Porque ele estava conservando a riqueza do seu Senhor. Estava conservando o bem que o seu Senhor deixou para com ele. Aparentemente parece bom. Por quê? Porque ele não perdeu, não desperdiçou. Apenas pegou naquilo que o seu mestre deu e preservou, guardou. No entanto, quando Jesus, ele parte, ou Jesus, ele deixa para nós uma missão, que é ir para o mundo e pregar, que é a partir daquilo que ele deixou sobre nós, a partir da salvação que nós adquirimos, fazermos outras pessoas salvas. Então Jesus, ele derramou seus dons, o dom da profecia, o dom da cura, derramou seus dons sobre nós. E ele manda-nos ir, ele partiu. No entanto, ele ordena a nós que multipliquemos, façamos mais. Não é para ficarmos com isso. Aparentemente pode parecer bom você apenas guardar-se como servo. Aparentemente pode parecer bom você apenas buscar não perder sua salvação. No entanto, o que Jesus anseia é que nós multipliquemos, que a partir de nós surjam mais crentes, que a partir de nós surjam mais pessoas se voltando a este Jesus, se voltando a este bom e maravilhoso Deus. Nós vamos ver que Pedro, quando Jesus parte, depois de ter o negado e tudo mais, ele volta-se a ele e passa a servir. E Pedro, sendo um e único homem, no seu primeiro sermão pregou e mais de 3.000 almas foram convertidas. Pedro estava pegando naquilo que Jesus derramou sobre si, nos ensinamentos que Jesus deixou para ele, e estava multiplicando, estava fazendo mais discípulos, estava trazendo mais pessoas para a salvação de Cristo Jesus. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Será que você está multiplicando? Ei, os talentos que Deus te concedeu, esta salvação, este privilégio de estar diante de Deus, este privilégio de viver na presença de Deus, não é para permanecer contigo. Saia e multiplique. Pode parecer bom cavar e enterrar, mas não é a vontade de Deus, não é a vontade do seu Senhor. E nós vemos que quando o Senhor destes servos volta, Ele recompensa, se agrada e recompensa a cada um deles, galardoa aos que multiplicaram. Então, é importante que nós multipliquemos. Querido irmão, multiplique. Não é pelas obras que nós alcançamos a salvação. No entanto, as obras são importantes. Nós seremos galardoados por estar servindo a Deus. Nós seremos galardoados por estar multiplicando os talentos que Deus nos deu. Então, se nós guardarmos só conosco, seremos apenas salvos. Não seremos coroados. Então, se você quer ser coroado, se você quer ser galardoado, saia e multiplique. Esta é a advertência que eu trazia para si hoje. Eu espero lhe ter edificado, espero que a sua mente, a partir deste momento, tenha se levantado em alerta para sair e falar ainda mais de Jesus, para multiplicar esses talentos. Ei, multiplique aquilo que Deus te deu. Eu sou Ginaida Nuva e nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!